Olá, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos vocês aqui do nosso canal Preparatório Leon. Nós estamos iniciando agora o curso de Questões Química. Para você que ainda não é um de nossos inscritos, será uma honra ter você aqui no canal. Portanto, inscreva-se no canal, participe dos nossos vídeos, comente, para que a gente possa colocar mais material e conteúdo para ajudar a todos vocês. O curso de Questões de Química irá trazer questões de nível superior, nível médio, para trabalhar alguns assuntos relevantes de algumas disciplinas. A princípio, vamos tratar da química, ciência tão importante e essencial para a nossa vida. Essa questão é de atomística. É uma questão retirada do livro Mahan, um curso universitário. É uma questão de nível superior, que envolve alguns conhecimentos relativos à física. Notem que a disciplina de química é uma disciplina, podemos dizer que filha da física, porque foram físicos, estudantes da ciência, de uma ciência ampla como é a física, que aprimoraram alguns conceitos que existiam nos séculos XVIII, XIX e século XX em relação à química. Então, vamos para o estudo de atomística e vamos resolver essa questão. Essa questão, ela fala sobre energia. Vou deixar já destacado aqui. A energia mínima necessária para remover um elétron da superfície do césio metálico é igual a 3,14 vezes 10 a menos 19 joules. Okay? O símbolo J indica joule. É um símbolo que se refere-se à energia. Determine o comprimento de onda. Esta é a pergunta. Ele quer o comprimento de onda máximo da luz. Ele quer o comprimento de onda da luz capaz de produzir uma corrente de fotoelétrons de césio metálico. Essa questão é uma questão que envolve, primeiramente, interpretação. Você precisa saber o que de fato a questão quer. A questão te pede o comprimento de onda máximo de luz que vai ser necessário para se gerar uma corrente elétrica, uma corrente de fotoelétrons do césio metálico. Primeiramente, ele está trabalhando aqui com duas coisas. Ele está trabalhando com o conceito de energia, o conceito de luz, e nesta relação existe o césio metálico, o metal. Nós, na química, nós conhecemos, e na física, nós conhecemos esse efeito como o efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico é o efeito que ocorre da interação dos fótons da luz com superfícies metálicas. Quando o fóton da luz incide uma placa metálica, como por exemplo o césio, ele irá excitar as partículas que estão ali presentes naquela placa. Ou seja, os elétrons que estão naquela placa, naquela superfície, poderão ser removidos a ponto de gerar uma corrente elétrica. Esse efeito é chamado de efeito fotoelétrico. Uma interação do fóton da luz com as partículas eletrônicas presentes no átomo. Então a questão ela quer que você determine o comprimento de onda necessário para que seja produzida uma corrente de fotoelétrons do césio metálico. Então vamos para o cálculo. Então veja bem, para o nosso cálculo desta questão, precisamos ter bem claro duas fórmulas matemáticas que irão nos dar diferentes resultados. Primeiramente, temos que compreender a equação de Schrödinger, que é a equação que denota a energia. Como se calcula a energia? A energia é dada pela fórmula E igual a AH vezes V. O E é a energia da partícula, que tem a ver com a partícula. O H é a constante chamada de constante de Planck. Nós vamos chamar ela de constante de Planck, ok? Constante de Planck. Planck foi um pioneiro do estudo da dualidade das partículas. Percebeu que as partículas podem se comportar como partículas que têm
natureza elétrica, mas também partículas que, como os fótons, por exemplo, têm natureza elétrica, mas também podem ter uma massa, Ora, em alguns momentos se comportam como ondas, em alguns momentos não se comportam como ondas, e aí vai depender de alguns cálculos matemáticos e físicos para que você possa interpretar qual a funcionalidade daquela partícula em determinado meio, determinado contexto. E o V? O V é a frequência, tá? Frequência. A quantidade de vezes que aquela partícula, né, vai estar participando, estará partindo de um ponto a outro, no determinado período, aqui na frequência. Então, veja bem, o cálculo de energia, você precisa memorizar, H vezes V, que é a constante de Planck, vezes a frequência, e o cálculo de onda, que é C sobre F. Essa razão contém as seguintes grandezas. A grandeza C, que é a velocidade da luz, e a grandeza F, que é a frequência. Então, agora, nós precisamos identificar a pergunta da questão. Então, vamos para a questão e vamos identificar qual é a pergunta. Nós vimos, né, lá. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, para que eu possa determinar o comprimento de onda, eu devo utilizar a fórmula do cálculo de comprimento de onda, que é essa aqui, ó, C sobre F. Né? A velocidade da luz é um valor tabelado, aproximado. Né? Nós temos esse valor, porém não temos o valor frequência. A questão só me deu uma única variável. E o valor que a questão me passou foi o valor da energia. O valor da energia. Então, eu devo utilizar por conveniência e por lógica, primeiramente, a equação da energia. Porque se nós o fizermos assim, vamos encontrar a grandeza que nós estamos precisando para o cálculo de onda, que é a frequência. Então, vamos fazer isso e encontrar o resultado. Observe que a constante de Planck equivale a esse valor, 6,6 vezes 10 a menos 34, né, joules por segundo. O valor de energia dado na questão é 3,14 vezes 10 a menos 19 joules. E nós vamos calcular o V, que aqui nesse cálculo, na forma de energia, é a frequência. Esta aqui é a fórmula, né, correspondente à fórmula de energia, né, de uma partícula que tem dualidade, né, a partícula onda. Então, vamos organizar a fórmula, né, da melhor forma possível para calcular o que nós queremos. Não. Como nós queremos a frequência, nós podemos isolar a frequência aqui no lado esquerdo e mandar as demais variáveis para o lado direito. Vamos inverter a ordem aqui, ó. E eu vou manter o E, a energia que está lá, no outro membro, depois da igualdade. E abaixo dela, né, a constante de Planck que multiplicava o V, vou passar para depois do membro, para o membro da energia, dividindo a energia, invertendo a operação. Então, ficou assim, ó. A fórmula que nós estamos procurando é esta aqui, para calcular a frequência. Então, agora é só substituir os valores, né? E nós vamos achar o valor adequado, o valor correto, correspondente à frequência. Ok. Então, após colocarmos aqui os valores, né, o valor de energia que nós já vimos aqui, 3,14 vezes 10 a menos 19, né, substituindo aqui a constante de Planck, 6,6 vezes 10 a menos 34, colocamos aqui, ó. Nós já vamos direto para o cálculo, fazendo a divisão simples aqui dos números inteiros, depois fazendo aqui uma operação com base 10, tá? Então, já pode anotar no seu caderno aí que isso aí vai ser útil, tá? Então, meu amigo, quando você fizer a divisão, você vai achar esse valor aqui, 0,475. E aí a gente vai fazer uma operação básica com as bases de 10. Temos aqui, ó, a base 10. Eu vou conservar o primeiro expoente, ó, menos 19. Observe que a base 10 do denominador é negativa, né? Só que com essa operação, divisão de base 10, eu vou manter a primeira, vou manter o expoente da primeira, e a segunda base, eu vou manter ela, né? Vou unificar, obviamente. E o expoente, ó, da segunda base, que é menos 34, né? Ele vai subir
né, para fazer a operação, só que com o sinal invertido. Ó. Menos 34 ficou mais 34. Então, fazendo o cálculo, vou manter aqui o valor inteiro, vezes 10, menos 19 mais 34 equivale a 15, ok? Agora, observe, ó, eu posso transferir a vírgula desta casa decimal para a próxima casa decimal, ok? Para o número inteiro, o primeiro número inteiro após a vírgula. Só que se eu fizer isso, eu vou ter que obrigatoriamente adicionar menos 1 ao expoente. Se eu fizer isto, ó, saltar uma casa decimal e adicionar menos 1 ao expoente, eu vou ficar com quanto? No final, eu vou ficar com 14. Então, eu vou ter esse valor de frequência. A frequência é 4,75 vezes 10 elevado a 14, segundos elevado a menos 1, ou Hz, que quer dizer Hertz. Tá? É a unidade de medida que representa a grandeza frequência, tá bom? Então, agora a gente já tem o valor da frequência, né? Que é 4,75 vezes 10 elevado a 14 Hz, e vamos jogar esse valor no cálculo do comprimento de onda. Então, vamos lá. O cálculo do comprimento de onda é dado pela seguinte fórmula. Comprimento, né, o lambda, palavra grega, né, que é igual a C sobre V. A razão entre o C aqui é a velocidade da luz, ó, já está expresso, ó, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração da velocidade da luz. E o V, nós já vimos, é a frequência da onda. Né? Quanto a onda ela vai percorrer, né, em determinado período. Então, vamos lá. A frequência que a gente já calculou aqui é 4,75. Você vai colocar aqui os dados para facilitar a sua visão sobre o cálculo e aí você não ter dificuldade na hora de calcular. 4,75 vezes 10 elevado a 14. Vou colocar aqui a informação. Né? Nós já vimos que é Hertz. Tá? Eu não estou dando muita ênfase nas unidades de medida nessa aula, porque ainda nós vamos ter uma aula onde a gente vai trabalhar mais detalhes sobre algumas grandezas que você precisa compreender, conhecê-las, né, e utilizar suas unidades de medida. Então, não vou dar tanta ênfase, eu vou focar mais no cálculo em si, que a gente possa resolver essa questão, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, já temos aqui os valores, né? Então vamos fazer a correta divisão, ó, divisão desses valores. Né? Fazendo a divisão, nós vamos chegar a este valor. Então, se você fizer a divisão corretamente, ó, você vai chegar ao valor de 0,632, né? Novamente, nós temos uma operação com base 10. Então, vou repetir a base 10. Vou colocar aqui, vou manter aqui o expoente ó, da primeira base 10, que o expoente é 8 positivo. Vou colocar aqui. Porém, o expoente da base que está no denominador ó, é 14 positivo, ele vai ficar negativo. Negativo. Então, feito isto, a gente vai apenas fazer essa operação, né, entre os expoentes aqui. Então, o resultado para o comprimento de onda será equivalente aqui, a 0,632 vezes 10 elevado a 14 menos 8, né? Vai dar menos 6. Então, você repete a base aqui, 10. Você vai fazer a subtração, porque os expoentes, um é negativo, o outro é positivo, então vou fazer a subtração. Então, vai dar aqui 6. Como o 14 é um número maior, numericamente, do que o 8, vai ser com o expoente do 14. Então, vai ficar menos 6. Então, ó, você chegou ao resultado final. Esse comprimento de onda é basicamente esse comprimento de onda para que seja gerado uma corrente, né, de fotoelétrons. E ainda você pode fazer uma alteração aqui. Ó. Geralmente as ondas são representadas em nanômetros. Então, como é que você faz para transformar essa representação em nanômetros? Isso é simples. Ó. Eu vou mover a vírgula deste resultado aqui, ó, 3 casas para a direita. Vou mover para cá. Ó. Para cá.
3 casas para a direita. Então, olha lá. Vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Aproximadamente, né? 632 vezes 10 elevado a menos 6. Só que é o seguinte, como a gente moveu 3 casas para a direita, eu tenho que adicionar 3 negativos ao expoente. E aí eu vou ficar com o seguinte resultado. 632 vezes 10 elevado. Olha só. Observe que agora os expoentes são negativos. Tem o mesmo sinal, então eu vou somá-los, né, e manter o sinal negativo. 6 mais 3 é 9. E o negativo aqui, ó. Então, você pode substituir esta base 10 aqui, ó, 10 a menos 9, você pode substituir pelo símbolo N, tá? O símbolo N. Então, o N indica o que? Nano, tá? O que é nano? É uma bilionésima parte, ou uma notação que representa bilhão, tá? Só que 1 bilhão, uma bilionésima parte seria o tamanho, então algo pequeno, extremamente pequeno. Então, comprimento de onda, você vai melhor representá-lo, né? Utilizando o seguinte valor, 632, antes era metro, agora é N de nano, né? Aqui é a base 10 e o metro. Ok? Então, este é o resultado final, ó, comprimento da onda necessária para gerar uma corrente de fotoelétrons de césio metálico é 632 nanômetros. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Isso é só o começo do nosso curso de questões. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, se inscreva no canal, ative o sininho, faça seus comentários, sugestões, pedidos. Estaremos aqui respondendo a todos vocês na medida do possível. Fique com Deus, forte abraço e até a próxima. Tchau!